Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou trazer para vocês as casas do ar, a Trindade do Ar, que são casas que falam dos relacionamentos, da interatividade. E claro que elas têm a ver com os 3 signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário. Muita gente pensa que Aquário é água, né? Porque o símbolo dele é um homem vertendo um aguadouro, né? Na verdade, aquela água vertida, ela vai se transformar em energia, em eletricidade, né? Então, aquelas ondinhas de Aquário tem muito a ver com isso. Então, esses 3 signos e essas 3 casas de elemento ar, elas têm a ver com a arte de se relacionar, da comunicação, da interatividade, né? E vejam, né? O ar é associado ao vento e ao sopro. O ar é considerado um meio de elevação espiritual, representando um mundo sutil entre o céu e a terra. O ar é o sopro vital cósmico, que se identifica com o movimento, o verbo e a expansão. A gente viu que na Escritura se diz que primeiro foi o verbo. Então, a palavra, a comunicação é importantíssima. E nós vamos ver como é que a gente lida nesses setores, né? Qual é a pegada desses setores. Muito bem. Estas são as 3 casas de ar. A casa 3, que tem a ver com Gêmeos, a 7, que é de Libra, e a casa 11, que é de Aquário. O ar é móvel, difuso e envolvente. É um agente de ligação, mas sempre em estado de liberdade e disponibilidade, propenso aos contatos e às misturas. Então é só observar o elemento ar, não é? Como é que ele se transforma de uma brisa a um furacão, né? De um sopro, de um insight a um vento inconstante. Enfim, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E essa trindade de ar tem a ver com isso. A capacidade humana de pensar, refletir, raciocinar e depois traduzir isso em linguagem. Isso é muito mais sofisticado do que a gente possa imaginar, né? E veja que é uma coisa pertinente ao ser humano, né? E a gente quase não valoriza. Mas a expressão, a interação com as pessoas se vem desse processo profundo de comunicação e que tem a ver com os signos e casas do elemento ar. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Isso está em Gênesis. Então imagine como a linguagem é importante. Nós vemos que no mundo, os Estados Unidos, ele tem uma dominância muito forte e o inglês é uma língua universal, por exemplo, né? E fizeram morrer um idioma que era o latim, que é a base e que é a etimologia, a base etimológica de tantas palavras que a gente usa, né? Enfim, só que além de cada povo falar um idioma, a questão é que cada pessoa pode expressar de uma maneira completamente diferente a mesma coisa que está sendo vista. Então, os processos de linguagem e comunicação são muito importantes, até mesmo no mapa de sinastria, que é uma técnica de comparar mapas. Isso serve para casal, pai e filho, sócio, empregado, empregador. Se naquele mapa Mercúrio e esses setores de comunicação estão difíceis, isso já significa que a expressão vai ser um pouco desafiadora, né?
Como é o ar de Gêmeos? É mutável, né? Ele é o signo das mudanças de estações e o ar de Gêmeos pode ser comparado a de um incenso, de um defumador, né? A fumaça do incenso, ela simboliza o meio de comunicação com o plano da espiritualidade. E Gêmeos, a casa 3, ela tem a ver com a propagação da notícia, da informação e do conhecimento. Aqui a gente vê uma borboleta indo noticiar algo para uma tartaruga, né? Então, essa casa 3, essa coisa geminiana, ela vai a todos os lugares, dissemina a informação, né? E com relação a isso, há que se ter muita responsabilidade, não é? O ar cardeal de Libra já é aquele ar da primavera, do começo de estação. E a comunicação de Libra é para que haja o florescimento do entendimento. Veja que Libra ele vai trabalhar com a conciliação, ele vai ouvir o outro, ele se coloca no lugar do outro. Libra compõe bastante, né? Então, a arte da comunicação da casa 7 é essa. E que às vezes é tão difícil, né? Você se comunicar com os mais íntimos. E o ar fixo de Aquário, ele é poderoso, né? E veja, se o ar ele for comprimido, ele pode ser uma força motriz e explosiva. Então, o ar de Aquário ele é concentrado, como que para um propósito. Veja que Aquário tem a ver com energia de grupo. A casa 11 é um setor bastante tribal e idealista, né? No processo alquímico, o ar tem a ver com a função do sublimátil. Sublimátil é sublimar. Sublimar quer dizer elevar. Só que essa sublimação é diferente da psicanálise que Freud propõe, como se sublimar você fosse compensar algo que não está, enfim, te trazendo nenhum tipo de satisfação. Não. Aqui nessa fase alquímica, a gente pode comparar a trânsitos nessas casas e nos signos de elemento ar, né? Porque o sublimátil é elevar o espírito em direção ao todo. É a busca da perfeição, da união e da unificação. Soltando tudo pelo caminho. Para fazer a sublimátil é preciso um certo distanciamento da realidade e das emoções. Soltar a realidade para olhar em perspectiva. Sabemos quem é a pessoa pelo que ela solta. Então, essa é uma fase na alquimia que as coisas estão ali se purificando e aí se evapora algo e vai para cima. Esse é o sublimate, a sublimação. É algo que entrou em processamento, em transformação e se desprendeu, soltou. E é muito difícil. Quem já não teve uma experiência de dizer, a hora que eu larguei mão de um negócio aconteceu? Muitas vezes, né? Por quê? Porque você solta, você para de ter controle e aceita qual é esse processo, né? E Gêmeos, a casa 3, que é da comunicação, e o verbo disse que a instabilidade faça o seu trabalho. Gêmeos é um signo de dualidade, né? Dois caminhos, dois amores, duas possibilidades, ele está sempre na encruzilhada. E justamente é harmonizar e usar os dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. Enquanto um é racional, o outro é criativo. Enquanto um lida com o lado pragmático, outro lida com a imaginação. E a gente muitas vezes fica só no lado racional, né? Então a comunicação ela também exige arte, ela exige dom.
ela exige um trabalho bastante forte com relação ao uso da palavra, né? E a casa 3, sendo da expressão, é bastante, como eu disse, sofisticado esse processo de elaborar o que você está percebendo, né, que o seu corpo mental está percebendo, e você traduzir isso. Aqui o chapeleiro maluco diz o seguinte: se eu tivesse um mundo só meu, tudo seria diferente. Nada seria o que é, porque tudo seria o que não é. E ao contrário, o que é não seria. E o que não seria, seria. Entende? Tem pessoas que têm um processo de comunicação assim, né? Sei lá, entende, né? E, tipo, né? Eu não sei dizer o que quer dizer o que vou dizer. Ora, se você não for claro e objetivo, você não vai ter a resposta. Os oráculos, né? Diante dos oráculos era muito importante como é que você ia formular a pergunta, né? É aquela coisa também, saiba como pedir, né? Então, essa casa 3 tem a ver com a neurolinguística. O objetivo, a intenção, a formatação do que você quer colocar, né? E a casa 3 tem dois processos, né? Ou melhor, tem dois movimentos dentro do processo. O ouvir e o falar. Tem pessoas que só falam, 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 falam e não ouvem. Ou então pessoas que só ouvem, ouvem, ouvem e não falam, né? E outra coisa, quando você escuta para responder, é muito diferente quando você ouve para compreender as coisas, né? Então, a percepção cognitiva, as impressões, ler nas entrelinhas, né? É um processo sofisticadíssimo de casa 3 e todo o arquétipo geminiano. E como a casa 3 tem a ver com conhecimento, uma vez perguntaram numa reunião para Gurdjieff por que o conhecimento se mantém cuidadosamente secreto. Aí ele falou que, primeiro, que o conhecimento não se mantém secreto. E segundo, ele não pode, por sua própria natureza, tornar-se propriedade comum. O conhecimento é muito mais acessível do que geralmente se acredita àqueles que são capazes de assimilá-lo. Todo mal é que as pessoas ou não querem ou não podem recebê-lo. Como qualquer outra coisa no mundo, o conhecimento é material. A maioria das pessoas recusa sua cota de conhecimento. E essas cotas não reclamadas podem ser distribuídas aos que sabem apreciar-lhe o valor. Então, tudo depende da abertura, da frequência, da tua busca e intenção para você saber aquilo que você precisa conhecer. Muito bem. Quem rege Gêmeos, quem rege a casa 13 é Mercúrio. E nós estamos falando de 3 signos, de 3 casas que trabalham com o nosso corpo mental. E um dos princípios herméticos, Hermes e Mercúrio, né, são nomes diferentes para o mesmo Deus, é que existe o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Então aqui tem os dois lados de Mercúrio. Tem esse lado maroto, que já está de partida, já está atrás de uma notícia, de uma novidade, de um encontro, e tem Hermes, o psicopompo, que se aprofunda, que era o único que tinha licença de estar nos 3 mundos, né? Dos humanos, dos deuses e dos mortos. E Libra, a casa 7 do outro, dos relacionamentos. E o verbo disse que se faça uma escolha. Não tem coisa mais difícil para o libriano ou para situações de casa 7 do que tecer um julgamento, uma decisão, tomar um partido.
geralmente se fica em cima do muro, se coloca demais no lugar dos outros e se anula, ou precisa demais da aprovação dos outros, então precisa ver o que é que se tem ali, que planetas você tem na casa 7, como serão as suas alianças, como você fará escolhas. O signo e os planetas que estiverem ali vão contar a respeito disso. Desculpe. A casa 7 das parcerias, dos outros eus, do social. E o chapeleiro maluco disse para Alice: você não pode dedicar a sua vida para agradar os outros. E esse é um erro comum de Libra casa 7. Tá? Você precisa da aprovação, do feedback, mas acaba ficando escravo de que você seja aceito e aprovado, né? Então, muitas vezes, Libra e situações da casa 7, a gente pode estar mais para equilibrista do que para equilibrado. Quando, na verdade, você precisa saber o que você pode e não pode esperar dos outros. Né? Então, a necessidade, né, desse equilíbrio entre estar junto ou assumir o que é tarefa do outro. São coisas muito distintas, não é? E a casa 7 é das alianças, né? Dos sócios, dos outros e também do inimigo declarado. Tem até um filme, né? Dormindo com o inimigo. Por quê? Porque é ali, muito perto, muito junto, seja em sociedade, seja num casamento, é que tudo é revelado, né? Inclusive a nossa sombra. E Vênus é que rege essa casa 7 Libra. Além do lado romântico, amoroso e sedutor que esse planeta tem a ver, além da faceta guerreira de Vênus, que eu já até fiz um vídeo sobre Nana Star, Vênus, na teosofia, é concebido como sendo o lugar de onde vieram os senhores da chama. Esses senhores de Vênus, num determinado momento da evolução humana, trouxeram e projetaram a centelha da mente, o germen da mente. Antes a humanidade era a mente capta. Então Vênus também tem essa função. Tanto que na astrologia da alma, na astrologia esotérica, quem rege Gêmeos é Vênus. Porque se você não tiver amor ao conhecimento e lidar amorosamente com o que você conhece, você pode cometer muitos erros. Por isso que o conhecimento não é todo mundo que está preparado para ele, embora ele esteja para todo mundo. E a casa 11 de Aquário, né, que é do grupo, da tribo, do time, do partido, da banda, da ONG, dos amigos, das amizades, né? E o verbo disse que na forma reine o desejo. Qual o desejo? O das metas futuras. É na casa 11 que você vai trabalhar com isso. Esse é o setor também do dinheiro que você faz através aqui, ó, da casa 10, né? Tá na casa 11. Como que você ganha, como você faz dinheiro através da profissão. Então, é um setor do pensamento e do pensamento plural. E muito bom para elevar a consciência em grupo. Qual é o cuidado da casa 11? Sectarismo. Só minha tribo, só minha turma é que vai ser salva, é que tem, enfim, que tem a razão, né? Então, esse é um perigo agora dessa era de Aquário, inclusive, né? E aqui eu quero contar uma historinha para vocês. Vocês conhecem Nasruddin? É incrível as histórias desse ser, né? E aqui vai falar muito sobre a perspicácia, sobre a energia de grupo e sobre a linguagem, a comunicação. Certo dia, os moradores lá de um vilarejo convidaram Nasruddin para fazer um sermão na mesquita, mas eles queriam era pregar uma peça no Nasruddin.
Eles queriam que o Nasruddin passasse um certo vexame e ele percebeu isso. Mas ele aceitou e no dia lá ele subiu ao púlpito e perguntou: Ó fiéis, vocês sabem o que eu vou falar para vocês? Não, não sabemos. Todo mundo respondeu em coro, né? Aí ele falou: já que não o sabem, não poderei vos falar nada. Gente ignorante, isso é que vocês todos são. Aí a congregação ficou, né? E agora o que a gente vai fazer? Aí convidaram ele outro dia. Aí ele subiu ao púlpito e perguntou a mesma coisa. Aí todos disseram: sim, sim, nós sabemos, mulá. Aí ele falou: neste caso, não há por que vos prender aqui por mais tempo. Podem se retirar. E ele foi embora para casa. Aí os caras falaram: não, a gente tem que dar um jeito. Vamos convidar ele pela terceira vez. Não vai ter escapatória. Aí ele foi, subiu ao púlpito e fez a mesma pergunta, né? Vocês sabem o que eu vim fazer aqui hoje, o que eu vim contar para vocês? A metade da congregação diz que sim, a outra metade diz que não. Aí ele respondeu: excelente, já que é assim, que aqueles que sabem transmitam seus conhecimentos para aqueles que não sabem. E foi embora, né? Então, veja que sofisticação, perspicácia que existe aqui nessa história, né? E esse conceito de comunicação, né? Bastante interessante. Tem muito a ver com essa coisa de grupo, né? Essa energia da casa 11 de Aquário, que é dos camaradas, da amizade. Você pode ter um amigo, mas não ser camarada dele. Camaradagem é quando você congrega, por exemplo, o mesmo partido político, a mesma ideologia. E às vezes você é camarada de alguém, mas não é amigo, sabe? Então, essa casa é de quem você elege para estar junto. É o setor dos grupos. E essa casa 11, como ela tem a ver com as metas futuras, é um setor de você vislumbrar, né, o que você quer. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique e sapé, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Então isso é muito casa 11, né? O que te faz bem? O mental aqui, né? Os amigos, os discos, elevar os livros, né? Isso é coisa bem aquariana, de um caminho inteiro para ser percorrido. Pois então, e nós estamos falando de pensamento, de inteligência, de interatividade, de expressão. Qual é o cuidado daqui para frente que a gente devia lidar com uma profunda reflexão? Na verdade, são os sistemas artificiais de inteligência. Nós estamos nos furtando de pensar, nós estamos nos furtando de perceber o que de fato pode estar acontecendo neste momento de evolução humana, não é? Porque será que a gente está ficando tão assim, tão preguiçoso a ponto de a gente conferir todos os nossos poderes para esses sistemas artificiais? O nome já diz, né? Artificial. E com todo esse avanço da tecnologia, será que o nosso corpo mental não está sendo capturado nesses projetos tipo Neuralink? Será que a gente conectado à nuvem ou à internet não vai vir muita informação subliminar nos induzindo a uma série de situações? Então, eu vou encerrar aqui com um antigo ditado pagão. Há uma chave para a liberdade. Pense, depois não reclame quando for servido em nosso sabá. Então, é bem por aí, não é?
essas questões de casa 3, 7, 11 falam disso, da elevação do ser humano nas suas relações, nos seus interesses intelectuais, na sua capacidade intelectual para compreender as coisas. E parece que agora a gente está numa etapa com essa era de Aquário, onde as coisas estão sendo muito velozes e, por incrível que pareça, não tem ninguém refletindo ou falando disso o suficiente, né? Será que nós não vamos ficar aprisionados com esse tipo de evolução, que na verdade vai trazer excelentes benefícios? Até agora já estamos nos beneficiando, né, de todos esses avanços. Mas até que ponto, né? Então, eu convido a todos a pensar um pouco, né? A ver o que vocês têm nessas casas 3, 7 e 11. Que planetas estão ali? Você pode ter na casa 3 Gêmeos ou um dos outros 11 signos. Né? Nem sempre a gente tem Gêmeos na 3, Aquário na 11. O signo que estiver nesta casa vai dar o tom para você trabalhar com os assuntos dessa casa. Ok? Eu agradeço mais uma vez a companhia e se vocês gostarem do assunto, do conteúdo, eu sugiro que vocês deem um like e eu voltarei em breve. Vamos trabalhar bastante aí essas nossas casas do ar, né? Elevar o pensamento.